Nesse momento, nós vamos falar sobre religião e o tema dessa meditação, desse estudo, vai ser em busca da religião verdadeira. Todo ser humano ele é religioso por natureza. Pode-se dizer que não existe um ser humano que não seja religioso. Então, por causa dessa angústia que existe no ser humano de buscar algo superior a ele mesmo, o senso de culpa, a impressão de que algo está errado com sua vida faz com que o ser humano procure uma religião. E geralmente, quando o ser humano vai procurar uma religião, ele busca uma religião verdadeira. E assim, falando sobre a organização das testemunhas de Jeová, eles se colocam como se fossem uma religião verdadeira. Parte do seu credo diz assim: cremos que a organização de Jeová é a única religião verdadeira, a restauração do cristianismo primitivo, que havia apostatado da fé, desviando-se para doutrinas demoníacas, como a da Trindade, a da imortalidade da alma e a do tormento eterno. Jeová restaurou a verdade e sua congregação de fiéis seguidores na década de 1870 por meio de Charles Taze Russell. Então eles colocam como uma religião verdadeira. As testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia dizem que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina demoníaca. Os adventistas não falam que a doutrina da Trindade seja demoníaca, mas eles têm muito em comum com os testemunhas de Jeová no que tange ao pensamento sobre o inferno e sobre a imortalidade da alma. E ambos se colocam como religiões verdadeiras, como caminho para o céu, com um exclusivismo próprio, não deixando lugar para outras religiões, não deixando lugar para outras religiões. Ou seja, todas as demais religiões são taxadas por eles como religiões apóstatas oriundas do inferno. Nós vamos ver um pouquinho sobre a história dos Testemunhas de Jeová. Quem foi o fundador? O fundador da seita religiosa foi um jovem americano de nome Charles Taze Russell. Ele nasceu em Allegheny, agora parte de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, em 16 de fevereiro de 1852. Seus pais, Joseph L. Russell e Ann E. B. Russell, eram presbiterianos. Me desculpe. Eles eram presbiterianos. A senhora Russell morreu quando Charles tinha 9 anos. Ele, com 9 anos de idade, perdeu a sua mãe. Com 15 anos, ele dirigia com o pai uma cadeia de lojas de roupas masculinas, com diversas filiais nos Estados Unidos da América. Apesar da prosperidade financeira, a vida espiritual do jovem Russell não andava boa. Ele procurava alguma coisa, ele vivia cercado de inquietações inquietações e dúvidas. E ele tinha um quê com certas doutrinas da igreja que os seus pais faziam parte. Duas doutrinas em particular o incomodavam. Ele se sentia confuso com os ensinos, como a predestinação e o tormento eterno no inferno de fogo. Se ele só tivesse problema com a doutrina da predestinação, ainda haveria uma solução. Ele poderia ir numa igreja arminiana, por exemplo, que ensina diferente da igreja presbiteriana a doutrina da predestinação. Mas ele tinha um problema que é uma doutrina que todo o ramo do cristianismo ensina, ou quase todos, pelo menos, que é o tormento no inferno de fogo. A única denominação que ele conseguiu encontrar que não compartilhava dessa ideia da doutrina das penas eternas ou do inferno de fogo foi a denominação dos adventistas do sétimo dia. Por isso ele ficou um tempo com eles também e aprendeu muito deles. Por exemplo, a ideia de confundir Jesus com o arcanjo Miguel, ele aprendeu com os adventistas. E até mesmo essa questão de suas revistas virem com desenhos, né, com figuras
personagens do Antigo Testamento e personagens bíblicos desenhados, né? Inclusive os Testemunhas de Jeová parece que tem uma característica diferente nos seus desenhos do Adventismo, pois no Adventismo, pelo que eu percebi até agora, os anjos não têm barba. E os anjos das Testemunhas de Jeová são todos barbudos. E isso eu não sei o porquê deles terem colocado os anjos barbudos. Nunca vi um anjo, então eu não posso dizer se tem barba ou se não tem, né? Sei que anjos são espíritos. Se eles assumem formas humanas, são para que eles possam estar interagindo conosco. Então, eles assumem formas humanas. Na realidade, eles não têm corpos humanos, eles são espíritos. Pois bem, nós vamos vendo aqui que aos 17 anos de idade, um acontecimento livrou Charles Taze Russell do ceticismo. Ele conheceu o grupo do movimento Millerita. É uma igreja que era chamada, na época, de Igreja Cristã do Advento. E esse grupo era oriundo do movimento Millerita, de Guilherme Miller, que deu data para a vinda de Jesus. Após ouvir um discurso de Jonas Wendel, líder dessa igreja, Russell afirmou que isso foi o suficiente para que a sua fé na inspiração divina da Bíblia fosse restabelecida. Sua brevíssima carreira de cético chegara ao fim. Russell, porém, continuava insatisfeito. Parece que Russell só se deu por satisfeito quando ele mesmo fundou um movimento, que foi o movimento deles. Ele fundou um movimento chamado de estudantes da Bíblia, né? Daí ele começou ali com um movimento próprio, ele saiu, quebrou todos os vínculos que ele tinha com o Adventismo e ele achou que ele tinha uma missão, que nenhuma igreja, ele chegou à conclusão que nenhuma igreja ensinava a verdade, que toda igreja cristã havia se desviado da verdade. É o mesmo pensamento do fundador do mormonismo, o Joseph Smith, que disse que teve uma visão na sua mocidade de Jesus, do Pai, viu o Pai, viu Jesus, e falaram com ele que ele era o restaurador da cristandade, que todas as demais igrejas haviam apostatado. Essa história que todos os líderes de seitas contam, ou quase todos, para justificar o movimento que eles estão prestes a fundar. Então ele se juntou aos 18 anos um grupo de seguidores. Ele se juntou a esse grupo de seguidores para estudar a Bíblia, porque ele tinha chegado à mesma conclusão de Joseph Smith, de que todas as igrejas de seu tempo eram falsas e haviam se corrompido. Depois da morte do último apóstolo e, sobretudo, na era do imperador Constantino I o Grande, o cristianismo teria cedido à apostasia, desviando-se da fé e corrompendo-se com doutrinas pagãs. Então, ele não acreditava na reforma, que a reforma veio para fazer com que o cristianismo lutasse novamente pela verdade. Ele achava que depois que houve a mistura do cristianismo com o catolicismo romano primitivo, através do imperador Constantino, não havia mais esperança para a cristandade. E ele achava que as doutrinas que haviam corrompido a cristandade seriam doutrinas como a imortalidade da alma, a existência do inferno como lugar de tormento eterno e a trindade, entre outros. Então, porque os cristãos ensinavam essas doutrinas, ele achava que não havia mais jeito para a cristandade, que essas doutrinas tinham que ser eliminadas ou explicadas de outra maneira. Aqui falando sobre o movimento Millerita, que Charles Taze Russell teve envolvimento, o movimento Millerita teve seu nome, ou deriva seu nome de William Miller, que também é chamado de Guilherme Miller. Ele nasceu em 1782 e viveu até 1849. Ele era um fazendeiro nova-iorquino e membro de uma igreja batista,
que passou a difundir o retorno físico de Jesus Cristo à Terra para 1843. Ele teve a sua primeira predição frustrada, daí ele remarcou a data para 1844. Essa expectativa da iminente volta de Cristo fez que muitos aderissem à pregação de Miller. Mesmo após sucessivos fracassos proféticos, muitos grupos mantiveram-se fiéis aos cálculos milleritas, fazendo apenas ligeiras modificações na aplicação profética desses cálculos. Além da Igreja Cristã do Advento, muitos outros grupos saíram do movimento millerita, como a Associação Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia, formada em 1866. E Russell foi um dos que saiu também desse movimento millerita e formou sua própria organização. Foi então que surgiu desse grupo de estudo a seita russelita, que só foi chamada de Testemunhas de Jeová em 1931, 15 anos após a morte de Russell. Só depois de 15 anos após a morte de Russell é que eles ganharam esse nome de Testemunhas de Jeová. Seu surgimento no cenário mundial marcaria a restauração do verdadeiro cristianismo. Esse é o discurso apresentado no livro Raciocínios à Base das Escrituras. Ao tratar do tempo de existência dessa seita, o livro declara: suas crenças e seus métodos não são novos, são antes uma restauração do cristianismo primitivo. Eles não acreditavam que seus métodos e ensinos eram novidades. Eles criam que eles estavam fazendo mesmo era uma restauração do cristianismo, pois o pensamento deles, como de Joseph Smith e de outros fundadores de seitas, é de que o cristianismo se corrompeu, como hoje em dia muitos pensam ainda, muitos movimentos aí como o dos desigrejados, eles creem que o cristianismo está falido, que as denominações evangélicas já não prestam um serviço a Deus, mas que se tornaram como que movimentos diabólicos até para muitos, um movimento apostatado que não oferece mais nada em matéria de salvação ou de vida cristã. Então eles estão formando seus próprios grupos, ou seja, muitos fazem reuniões em casas ou muitos se julgam um cristão solitário, um lobo solitário que só busca o seu próprio proveito. E o provérbio fala assim, que aquele que se isola busca o seu próprio proveito e se separa da verdadeira sabedoria. Então, não sou a favor as pessoas abandonarem suas denominações, embora saibamos que o ser humano é difícil de lidar com o ser humano, é mais fácil lidar com animais do que com seres humanos por causa da queda. Mas Deus não lida com animais, Deus não escolheu animais, não escolheu coisas para estabelecer o seu reino e nem para que o evangelho fosse proclamado. Ele escolheu pessoas, e pessoas dentre os povos, línguas e nações. Embora imperfeitos, são esses que Deus usa. Então, nós devemos cada um começar por nós mesmos a uma restauração. Não é saindo da igreja, não é fundando novos movimentos, mas começando por nós mesmos, uma restauração, um exame profundo para ver onde que estamos errando, para que a partir de mim possa surgir um movimento melhor, ou seja, já dentro de onde eu estou, sem ter que fundar outra denominação. Está cheio de denominações com cada nome, nomes esquisitos até, porque as pessoas não gostam de ficar num movimento onde eles têm de receber ordens. Muitas pessoas não nasceram para receber ordens, elas pensam assim e agem assim, então têm de fundar seus próprios movimentos para poder mandar, senão não está bom. Então é isso que nós estamos vendo. Eles achavam que eles estavam ali, os estudantes da Bíblia, principalmente o Charles Taze e Russell, para restaurar o cristianismo. E essa forma deles restaurarem o cristianismo é uma maneira de se cumprir o que está nas Escrituras, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Pensando que eles estavam restaurando o verdadeiro cristianismo, eles estavam, na realidade,
se juntando a uma longa linha de falsos profetas que já vem desde os tempos primitivos. Foi o que Pedro falou. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. É isso o que estamos dizendo aqui. Essa questão das pessoas procurarem líderes que satisfaçam a sua sede, que matem a sua sede espiritual, que satisfaçam o seu ego com ensinamentos que lhes causem coceira nos ouvidos, como diz as Escrituras. Eles querem ouvir coisas agradáveis. Então, quando eles encontram um movimento que apresenta para eles, pois hoje nós podemos escolher religião à la carte. Você escolhe a religião que você quer. Você não é chamado por Deus e enviado a uma religião. Você escolhe. É claro, o ser humano tem essa capacidade de fazer escolhas. Então, quando escolhemos a la carte, nós vamos ver como uma pessoa, quando vai comprar um apartamento, ele vai ver o que interessa para ele, quais são as dimensões, a compatibilidade com o preço, com o seu orçamento, com o seu ganho. E assim as pessoas em busca da religião, eles querem a salvação. As pessoas querem a salvação, eles querem Deus, mas só que eles não querem obedecer aos mandamentos, eles não querem obedecer às doutrinas e não querem aceitar certas coisas que a Bíblia ensina. Então, eles vão procurar alguém que seja igual a eles ou que lhes apresente esse evangelho que eles querem, que não é o evangelho das Escrituras, mas é um evangelho que satisfaça suas próprias vontades e desejos concupisciosos. Assim, em razão da apostasia, ou seja, do desvio da verdadeira fé, o cristianismo transigiu com as tendências religiosas correntes do mundo romano, saturado da filosofia e do pensamento gregos. Nós cremos que a filosofia e o pensamento grego foi muito usado pelos pais apostólicos e pela igreja. Mas agora dizer que a doutrina da imortalidade da alma é um pensamento grego, como já foi falado antes, não tem base para afirmar isso, visto que os filósofos gregos eles tinham os pensamentos sobre metafísica, que eram, por exemplo, a mente-psicose ou transmigração das almas, e outros pensamentos que não são pensamento do cristianismo ortodoxo. Então, dizer que tudo veio da filosofia grega é uma maneira de poder se livrar das doutrinas do Novo Testamento, das doutrinas que dizem respeito à condenação, a juízo, e deixar um evangelho que seja um evangelho açucarado, água com açúcar. Isso é o que as pessoas querem, mas se você procura uma religião que satisfaça todas as suas vontades, uma religião que não condene os seus pecados, uma religião que faça travesseiros para colocar debaixo das suas axilas para te tornar confortável, essa religião com certeza não será o cristianismo. Praticamente todas as igrejas protestantes endossam os mesmos credos, os credos de Nicéia, Atanasiano e dos apóstolos, e esses professam algumas das mesmíssimas doutrinas que o catolicismo tem ensinado há séculos, como a trindade, a imortalidade da alma e o inferno de fogo. Daí eles dizem, os testemunhas de Jeová, tais ensinos antibíblicos deram ao povo um quadro distorcido a respeito de Deus e seu propósito.
Então, eles creem que esses ensinamentos, como a doutrina do inferno de fogo, a trindade, a imortalidade da alma, são ensinamentos antibíblicos. Eles dizem que esses ensinamentos, em vez de ajudar as pessoas na sua busca do Deus verdadeiro, isso daí faz com que surjam numerosas seitas e denominações que surgiram em resultado do livre espírito da Reforma Protestante. E o que eles enxergam na Reforma Protestante é uma ajuda para disseminar a apostasia. Eles não veem com bons olhos a Reforma Protestante. Então eles veem que isso, né? De fato, a diversidade e a confusão levaram muitos a questionar a própria existência de Deus. O resultado, no século XIX, surgiu uma crescente onda de ateísmo e agnosticismo. Eles querem colocar na conta do cristianismo o agnosticismo e ateísmo como que resultando do que a igreja ensinou. A igreja verdadeira sempre ensinou a verdade. Então, se as pessoas se desviaram, foi porque elas rejeitaram a verdade. Não foi oriundo dos ensinamentos da igreja, das igrejas verdadeiras, que surgiu o ateísmo e o agnosticismo. Foi devido ao ser humano achar que já tinha atingido um patamar que ele não precisava mais de Deus no iluminismo. Quando chegou a época do iluminismo, o ser humano achou que pela razão ele podia explicar todas as coisas, ele não precisava mais de Deus. Então ele rejeitou as doutrinas das Escrituras e quando ele quis explicar as doutrinas das Escrituras foi através da mediação do liberalismo teológico, do autocriticismo, e de formas que negavam as Escrituras e que procuravam distorcer os ensinamentos e tornar a Bíblia um livro comum, um livro de história como qualquer outro, até pior do que outro livro de história, pois eles dizem que as histórias das Escrituras não podem ser confirmadas e que muitos personagens são fictícios. Então é isso que o liberalismo, através do iluminismo, começou a ensinar. E muitos começaram a colocar a ênfase como se o homem fosse a medida de todas as coisas, no humanismo. Então foi o humanismo, foi a rejeição das verdades bíblicas, foi o ser humano tentando se libertar de Deus, achando que já tinha chegado a uma iluminação através de sua razão, que não precisava mais de religião. Foi tudo isso que gerou o ateísmo e o agnosticismo. Não foi as igrejas cristãs verdadeiras que foram culpadas. Claro que as igrejas liberais ajudaram muito com os seus ensinamentos de que Jesus não ressuscitou, não nasceu de uma virgem, de que o Jesus histórico sequer existiu, que o Cristo da fé foi inventado pela igreja e proclamado através do querigma, que só através do querigma Jesus se fazia presente, mas não de forma histórica, mas que não se poderia provar a sua existência histórica, pois o Jesus da história se perdeu no meio da própria história, pois eles não conseguiram encontrar ele. Tentaram procurá-lo, mas não o encontraram porque queriam encontrar um Jesus feito à sua própria imagem e semelhança e não o Jesus do Novo Testamento. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês, que a religião verdadeira, Tiago fala sobre a triskeia, ou a religião verdadeira, que é fugir da contaminação do mundo e também ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Essa é uma definição de Tiago, o meio-irmão de Jesus, da religião verdadeira. Mas sabemos que a religião significa uma religação do homem com Deus. O homem só pode ser religado com Deus através de Jesus Cristo. Se nós não cremos que Jesus é Deus, não cremos na divindade de Jesus, jamais poderemos ser religados novamente a Deus. Então Jesus é que nos faz, que é a ponte. Jesus é o sumo pontífice, o grande construtor de ponte. É através de Jesus que nós podemos chegar ao Pai. Fora de Jesus, nós encontraremos somente ídolos. Se você tentar construir uma ponte que se chegue até Deus sem Jesus, você vai construir ídolos e você vai nomear falsos profetas, como os testemunhas de Jeová, para substituir Cristo, tem o corpo governante.
O corpo governante é o que os alimenta, que é o pastor deles e que traz para eles tudo o que eles devem saber em matéria de fé e prática. Mas nós cremos que Jesus continua sendo ainda o único caminho para Deus. Então a religião ela está infestada de coisas negativas, porque a religião é algo que surge do ser humano. Apesar da sede do homem de Deus, a religião geralmente ela é construída por seres humanos. Mas a religião ela deve existir. Não existe cristianismo sem religião. Existem religiões falsas e religiões verdadeiras. Se Tiago fala de uma religião, de uma tresqueia verdadeira, uma religião verdadeira, porque existe uma falsa. E por causa da falsa, as pessoas não conseguem enxergar no cristianismo uma religião que apresente Cristo, uma vida cristã sadia e o caminho para o céu, não no próprio cristianismo, mas sim na pessoa de Cristo, o fundador, o Deus homem que viveu entre nós, que morreu crucificado numa cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e está para voltar de lá para buscar o seu povo. É isso que o cristianismo ensina. Então, eu espero que tenha ajudado esse meu papo com você nesse momento sobre a busca da religião verdadeira.